Ora, bom dia, meus amigos. Bom, o Chega tem 61 deputados, 3 deputados eleitos pelo ciclo da Europa e fora da Europa, tudo junto. Até agora, ao que parece, não é? Parece que não há mais. Ou seja, o Chega fica com 61 deputados. Uma tarefa em relação ao PS e ao resto do pessoal, que até mete a impressão. Bem, o ciclo dos imigrantes era de esperar, porque a maior parte, por exemplo, dos meus subscritores e apoiantes, bem, os apoiantes quase todos é tudo imigrante. Ou seja, português, obviamente, no estrangeiro. Porque os imigrantes tendem a virar à direita, em geral, principalmente se estão nos países ricos, porque os países ricos não são de esquerda. Uma vez tentei explicar isso ao Alexandre Gazur, não percebeu, porque está metido na internet é tudo que é os factos. Já perceberam que é casa gasta, não é? O pessoal que vive nas redes sociais acham que o mundo real é as redes sociais, maluquinhos, não é? O Alexandre Gazur não é maluquinho, mas pronto, é aquele miúdo típico produto da internet, não é? E eu tentei explicar ao Alexandre Gazur que o Partido Democrata nos Estados Unidos não é esquerda. Isto não é esquerda e direita como existe em Portugal, os partidos de esquerda e partido de direita. O Partido Democrata nos Estados Unidos é um partido de direita, só que é um partido de direita moderado, será o nosso PSD, mais ou menos. PSD é quase CDS, porque eles são muito religiosos também, os democratas. O Partido Republicano depende de quem é o presidente. Se é o Trump, isso aí é Chega, puro e duro. Se é um presidente mais moderado, pois é um CDS mais musculado, o Partido Republicano. Os países muito ricos não têm esquerda praticamente nenhuma, a não ser, obviamente, a China desta vida, né? Mas todos os outros partidos, todos os outros países ricos, é tudo pessoal rico, é tudo pessoal de direita. Não é por acaso que os imigrantes viram todos à direita, porque a liberdade económica é fortemente promovida pelo pensamento de direita, enquanto que a liberdade económica não é promovida pelo pensamento de esquerda, a não ser a grande exceção da China, como sempre, brilhantes, e que são comunas, mas é um comunismo esclarecido. Do ponto de vista económico, do ponto de vista político, não são esclarecidos. Eu teria algum cuidado em ensinar um país com a segunda maior população do mundo a missa ao padre. Eles sabem governar o país melhor que nós sabemos governar a Europa Ocidental. Não têm um crime nem de perto nem de longe como o nosso, têm crime, mas muito pouquinho. China tem as tríades chinesas, claro, há crime organizado, mas Xangai, Pequim ou Beijing, a inglesa, e outras cidades cosmopolitas da China, inclusive Hong Kong, que hoje em dia é China a 100%, antes era Reino Unido, como sabem, o próprio Macau, que é nosso, era nosso, fonte de riqueza de muito socialista, enfim, inclusive muitas amizades de Costa e companhia, enfim, começou tudo com o escritório de Jorge Sampaio lá naquelas andanças. E falando nisso, o engenheiro Afonso, eu vi o e-mail, um grande abraço para si. Não, as minhas lives são sempre quentinhas, hoje em dia estão mais moderadas, porque, enfim, eu já não reajo de forma tão... Não reajo porque não sou provocado, não é? Para me provocarem é realmente o elogio a Salazar e à PIDE. Bem, à PIDE nunca foi feito o elogio diretamente, mas enfim, às vezes são umas bocas dos grandes operacionais que eram, infelizmente eram. Mas a questão foi, as minhas lives aqueciam muito, especialmente a posteriori, porque eu deixo os convidados falar e tal, mas o canal é meu, e eu quando não sou interrompido de 10 em 10 segundos, porque os telemóveis abafam sempre o meu microfone, e eu detesto ser interrompido, porque mal começo a falar, interrompem-me logo, e eu fico mesmo muito irritado, como já perceberam, e já digo às pessoas 5 vezes, mas se fala muito, depois não nos lembramos do argumento. Pois, escrevem notas mentais ou notas escritas, é a vida. Bem-vindos à escuta que acolhe, como se diz na psicanálise, como é evidente, não é? Por isso, eu detesto ser interrompido, e então, pronto, não interrompia, eu não interrompo, por isso às vezes gosto que também não me interrompam. Mas enfim, nas lives o pessoal interrompe muito e apetece-lhes falar, nem que seja das vacas, falam. Pronto,
está bem. E a pessoa está a falar da natureza humana e o pessoal quer falar da lavoura. Pronto, está bem. E então, o Engenheiro Afonso, não é normal que as lives aqueçam. É normal. Nunca vai aquecer tanto como era comigo, porque quando é comigo aquece mesmo muito, porque eu afino mesmo muito quando são coisas que me são bastante caras. Como, por exemplo, a nossa democracia ser a 23ª e ser uma ditadura de partidos. Quer dizer, que é uma coisa que o Economist são uma camada de totós, não é? Quer dizer, coloca a nossa democracia como uma das melhores do mundo, mas supostamente é uma ditadura de partidos. São essas afirmações que a pessoa fica a ferver, não é? Sei contar com as coisas do Salazar, sei contar com as bocas ao Roxine e ao Freud, aquelas coisas, como os seus deem visto, eu dediquei a minha vida a estudar essa gente, conheço as obras-primas daquele pessoal todo, e era tudo uma camada de totós. Por isso é que as lives aqueciam muito comigo, principalmente a posteriori, porque eu ficava muito irritado com argumentos muito bons, mas que são do outro lado da barricada. Argumentos muito bons, que são do outro lado da barricada, mas o outro lado da barricada, enfim, tem aquele pensamento que ou é a minha maneira ou não é? Pronto, por isso é que o regime caiu. E por isso a Engenheiro Afonso não sou pequeno, muito pelo contrário, eu só gosto que fique tão quentinho de vez em quando para me lembrar os bons velhos tempos. Não se preocupe, um grande abraço, Engenheiro Afonso, com todo o gosto, espero que fique residente nas lives, como o Engenheiro Zé Luís, o Engenheiro Avelino e o amigo Zé Luís. Espero que fique residente, que eu gosto é que os senhores falem e eu ouço. Depois eu faço os apanhados nos vídeos a seguir. Às vezes dou ferroadas. Hoje em dia pouco. Os meus alvos não são os melhores nos dias de hoje. Por isso, a Chega tem 61 deputados, espetacular. E era esperado. E como tal, o Chega está de parabéns. E vamos para a matéria, que eu não tenho muita paciência para falar de política nos dias de hoje, e estou muito mais interessado em falar de matéria, porque é isso que me interessa. A palmada que a mulher do Macron deu ao Macron em plena viagem de Estado, quando chegaram ao Vietnã, foi apanhado numa fotografia. Pois ele está com esta senhora desde os 15 anos, que é a idade do consentimento em França. Ela tinha 39. Se fosse um maroto de um homem heterossexual branco, está com uma miúda de 15 anos, já estava na cadeia também, não. Mesmo cuidado de consentimento ou não. Mas no caso do Macron e da velha corcomida, um homem, e ele até tem boa figura, não é? Como a gente sabe. Um homem que está com uma velha, com a rata cheia de traças e lêndias, dizer isto tudo, não é? Quer dizer, um homem com aquela figura e com aquele estatuto está com uma velha cheia de traças e lêndias, tem que ir buscar o raio para não ficar, e colocar uma máscara de oxigênio para não ficar intoxicado lá com o bedum. Peço imensa desculpa, não posso falar assim, né? Peço imensa desculpa. Porque, quer dizer, aqui até foi o meu amigo César Campos que me chamou a atenção para isto, e concordo, amigo César Campos, concordo. O amigo César Campos diz: não foi Macron que levou um murro, foi o Presidente da República numa viagem oficial. É a imagem de toda uma França decadente e sem remédio, e acrescento, de todo o mundo onde se cultiva a boçalidade, a falta de valores e ética e se desculpa o indesculpável. Onde as regras, leis e valores são aqueles que nós queremos, onde queremos e quando nos dão um jeito. E continua e tal. Imaginemos que era ao contrário. Imaginemos só que era Macron que dava um murro estalado na senhora e que esta ainda por cima era Presidente da República. E diz o César Campos para mim: está a imaginar, Sr. Professor, de certo imaginará o Chivari que já não iria por aí num mundo de indignações seletivas e valores maleáveis. Acho que em França, como em muitos lados, o crime de violência doméstica é um crime público. Creio que sim, amigo César Campos. É sim, senhor. Creio que sim. Isto é sem necessidade da prestação de queixa ou denúncia por parte da vítima, sendo o processo criminal iniciado pelo Ministério Público. Sim, quem não sabe, essa é a definição de crime público, exatamente. O amigo César Campos é advogado, como toda a gente sabe. Vou esperar as reações de movimentos Me Too, Feminazis, Doutora Ana Gomes, Carmo Afonso, Mamadou Ba, Anacleto, Louça,
o anti-heteropatriarcado tóxico e já agora movimentos ambientalistas e pró-Palestina, porque no fundo isto está tudo ligado e a culpa será invariavelmente dos misóginos, do patriarcado tóxico, do homem branco, do Trump, do Ventura, da Via Láctea e do Pato Donald, por ordem de crescente desespero. Grande abraço, César Campos, meu amigo é o maior. É isto que faz ficar no YouTube, tem este pessoal com muita inteligência e muita piada. O amigo César Campos não vive já há muito tempo em Portugal, não vou dizer onde é que está, porque eu, ao contrário dos rafeiros do costume, preservo, obviamente, a privacidade das pessoas. E vamos para uma matéria. Pode ser? Tínhamos ficado... Os senhores não veem os vídeos, eu falo para o boneco. Assim faço menos vídeos, quer dizer, só faço mais vídeos quando me entusiasmo com a... Eu faço 3, 4, 5 vídeos, os senhores veem... Eu vou-vos dar aqui as visualizações de ontem. Eu fiz vídeos pequenos. Ontem fiz 4. O primeiro teve 865 visualizações, o segundo 508, o terceiro 536 e o quarto 510. Quer dizer, isto dá pelas a porcos, quer dizer, a pessoa faz um esforço considerável, porque isto parece que não são 2, 3 horas a falar, não é? Eu prefiro fazer um vídeo longo, em que disparo matéria até mais não, faço vídeos pequenos que os senhores gostam. O vídeo longo do jornalista Henrique Monteiro, 1h22, 914. Quer dizer, os senhores não veem, quer dizer, eu faço os vídeos pequenos, eu prefiro fazer os vídeos que quero, mas vou fazer menos vídeos assim, quer dizer, os senhores só faço quando me apetece agora, quer dizer, em vez de estar aqui a fazer um esforço para agradar a vossas excelências, os senhores continuam, lá está, preferem o sensacionalismo da CMTV e da Rede Record cá desta vida do que aprenderem com quem sabe. À vontade. Ora, vamos para a matéria. E pronto. Onde é que eu ia? Deixa cá ver. Eu tinha ficado... Estamos na minha tese altamente em Direito Penal, como sabem, e estávamos a especificar as atas do Código Penal, as atas das sessões da Comissão do Código Penal, do Parte Geral do Volume 1, em que tínhamos ficado na citação do conselheiro José Osório, lembram-se? Em que, por causa que o professor Corrado Neves tinha dito que o direito penal não podia, obviamente, arbitrar questões médicas, e daí o professor Eduardo Correia e os seus conselheiros e os académicos todos que elaboraram o Código Penal em 63 e 66, o projeto, obviamente, foram muito prudentes. E depois eu tinha-vos dito que esse problema que o professor Corrado Neves fala, também com os problemas da aplicação prática, com o juiz a aplicar a lei, vai ter profundos problemas em se meter na questão clínica, por isso é que depende tanto dos peritos, porque eles não são clínicos, não é? E então esse problema da aplicação prática, foi aqui que ficamos. Problema, aliás, digo eu, que o conselheiro, tese altamente em Direito Penal, ok? Problema, aliás, que o conselheiro José Osório atempadamente levantou, nomeadamente no que concerne à aplicação prática por parte dos tribunais, afirmando que a referida disposição, artigo 18 do projeto, artigo 20, número 2 do Código Penal, o tal que é uma lacuna, semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída, uma lacuna do Código Penal, diz o professor Tapa de Carvalho, nos dias 2, exatamente o problema que o Sr. Conselheiro José Osório referiu. A referida disposição, artigo 18 do projeto, o havia chocado um pouco pela sua aparente artificialidade, considerando inimputável quem verdadeiramente ainda é imputável. Considera esse artigo 18, que é o tal 20 número 2, a tal semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída, considera inimputável quem verdadeiramente ainda é imputável. Concordo plenamente com o seu conselheiro, não é? E pelas dificuldades práticas a que podia dar lugar a sua aplicação pelos tribunais. Isto é a citação literal do seu conselheiro José Osório. A referida disposição o havia chocado um pouco
pela sua aparente artificialidade, considerando inimputável, eu ponho aqui em negrito, quem verdadeiramente ainda é imputável, e pelas dificuldades práticas a que podia dar lugar a sua aplicação pelos tribunais. Exatamente o que o professor Corrado Neves disse na sua tese de doutoramento em Direito Penal, a problemática do culpa nos crimes passionais, 2008, página 16. O Dr. Juiz Conselheiro José Osório diz isto: atas CP Eduardo Correia, atas das sessões da Comissão Revisora do Código Penal, parte geral, volume 1, 25 de janeiro de 64, página 155. Para clarificarmos a ligação direta entre o projeto de 63 a parte geral e 66 a parte especial e o Código Penal de 1982, eu vou aqui ao pormenor, conferir atas do Código Penal Eduardo Correia, atas das sessões da Comissão Revisora do Código Penal, parte geral, volume 1, página 137, 144, referentes ao artigo 17 do projeto, atual 20, número 1 do Código Penal, páginas 144, 161, referentes ao artigo 18 do projeto, atual artigo 20, número 2 do CP, o famoso 20, número 2, eu fartei-me de trabalhar este articulado da lei na tese de doutoramento. O artigo 20, número 2, todos os penalistas eu abordo a questão. O professor Pinto Albuquerque, o professor Figueiredo Dias, o professor Corrado Neves, o Sr. Conselheiro José Osório, o professor Eduardo Correia, o professor Costa Andrade, o professor Augusto Silva Dias, a professora Teresa Beleza, falo deles todos em relação ao 20, número 2, portanto, está para Carvalho, claro. Artigo 18 do projeto, atual artigo 20, número 2 do CP, página 161, 162, CP é Código Penal. Referentes ao artigo 19 do projeto, atual artigo 20, número 4 do CP, página 163, 164. Início da 10ª sessão referente ao artigo 18 do projeto, atual artigo 20, número 2 do Código Penal. Destacamos aqui que no artigo 19 do projeto se tipificava o disposto nos artigos 17 e 18, ou seja, 17, atual 20, número 1, 18, atual 20, número 2 do Código Penal. Estava-vos aqui a ler. Exatamente. Início da 10ª sessão referente ao artigo 18 do projeto, ao artigo 20, número 2 do CP. Destacamos que o artigo 19 do projeto se tipificava, foi aqui que eu fiquei, os dispostos no artigo 17 e 18 não se aplica quando o agente provoca ele próprio a anomalia psíquica. Se consome álcool, se consome drogas, substâncias ilícitas, nomeadamente, ele está a provocar a própria anomalia psíquica, ou seja, não se aplica a inimputabilidade, tanto no 20, número 1 como no 20, número 2, que são os artigos 17 e 18 do projeto. Na intenção de cometer o crime. Isto dizia o artigo 17 e 18, falava-se na intenção de cometer o crime. No atual artigo 20, número 4 do Código Penal, está tipificada. A imputabilidade não é excluída quando a anomalia psíquica tivesse sido provocada pelo agente com a intenção de praticar o facto. Os juristas foram cuidadosos, ou seja, não classificam o ilícito como crime até o juiz assim o determinar em sentença, em sede de audiência de julgamento. Ou seja, até o articulado da lei não fala de crime, fala de facto. Brilhantes. O artigo 20, número 4 do CP diz praticar o facto, enquanto que o artigo 17 e 18, 20, número 1, 20, número 2, no Código Penal, falava de cometer o crime. Aqui diz praticar o facto, não é cometer o crime, mas sim praticar o facto. Pode ser ou não um crime a posteriori, após a decisão do juiz. É uma obra-prima, o nosso Código Penal. Para começarmos a concluir, estou sempre a olhar aqui para o telemóvel para isto não ficar sem bateria. Depois é que tenho que me virar. Neste contexto, Figueiredo Dias refere brilhante, o professor Figueiredo Dias, brilhante, por causa do famoso 20, número 2, portanto a dor de cabeça dá na jurisprudência. O professor Figueiredo Dias, como sempre, sabe mais disto num dedo que nós no corpo todo. Aliás, os insultos ao Código Penal português, para mim, foram os insultos diretos ao professor Figueiredo Dias. O professor Figueiredo Dias é uma das maiores mentes juristas a nível mundial, e deste século seguramente que foi o maior jurista português.
penalista neste caso. Já dava aulas de processo penal com 20 e poucos anos, no tempo do Salazar. Quer dizer, e está vivo ainda, graças a Deus. Um grande abraço para si, seu professor. Não sei se vê os vídeos. Eu digo que não vê os vídeos, mas depois toda a gente vê, não é? Quer dizer, as visualizações são poucas nos dias de hoje porque eu mudei tudo. Mas no tempo que estava tudo referenciado, o pessoal via muito, não é? Como é evidente. Agora, parece que tenho que ter o boneco à frente. Enfim. São muito kafkianos os senhores, é? Preciso do palhaço. Quem se veste de smoking e são todos uns palhaços nas redes sociais, mas enfim. Diz o nosso amigo Kafka, já vos citei isto várias vezes. Diz o professor Figueiredo Dias o seguinte: o artigo 2 do projeto, 2. Quem age sem culpa não é punível, a medida da pena depende essencialmente da culpa do agente, pelo seu fato e pela sua personalidade criminalmente perigosa. Quem age sem culpa não é punível, hein? O artigo número 2 do projeto. Isto em 1963. Hein? A medida da pena depende essencialmente da culpa do agente, pelo seu fato e pela sua personalidade criminalmente perigosa. Foi eliminado em revisões posteriores. Este artigo número 2 do projeto foi eliminado. Pelo que se diria que, igualmente eliminado, deveria ter sido o disposto no artigo 20, número 2, o tal da semi-imputabilidade e imputabilidade diminuída, que o artigo 18 do projeto, que fez com que o Sr. Conselheiro, o Sr. Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, José Osório de Cesso, que o chocava um pouco pela sua artificialidade e que considerava inimputável quem verdadeiramente ainda é imputável e que podia ter, obviamente, muitas dificuldades a aplicar-se aos tribunais, na aplicação pelos tribunais da lei. É este, o tal. Lá, estive quase para fazer a minha tese de doutoramento só baseado neste artigo, mas depois pensei, isto é capaz de ser demasiado circunscrito o tema, porque eles querem que os seus circunscrevam o tema muito. Quanto mais circunscreverem, melhor. Eu, quando fui defender o projeto de tese de doutoramento em filosofia, tinha uma série de filósofos para trabalhar e todos eles, não, só pode ser um. E eu disse, está bem, mas a filologia hermenêutica em geral, pronto, Ricard, Gadamer, Habermas, Heidegger, Husserl, não, só pode ser, trabalho de som, doutor, trabalho de som. E pronto, está bem. Trabalhei 4. Vá lá deixaram passar. São news, os argumentos, os conceitos científicos, e, como sabem, né? Tem que ser a maneira deles. Jesus. E então, trabalhei 4. O Ricard, o Husserl, o Freud e o Lacan. Mas não queria eu. Mas pronto, como foi só 2 em cada área, 2 na parte da psicanálise e 2 na parte da fenomenologia, bem, eu não tenho psicanálise verdadeiramente na tese de doutoramento em filosofia, tenho a visão filosófica da psicanálise, como é evidente. Tenho ali uns pozinhos muito valentes do ponto de vista clínico, mas é uma tese de doutoramento em filosofia, não é? Os senhores não podem fazer uma tese de doutoramento clínica no campo filosófico ou jurídico. A área principal do saber tem que estar ali fortemente determinada, porque senão não é uma tese de doutoramento em filosofia, é uma tese de doutoramento em psicanálise, não é? Ou seja, o Freud e o Lacan foram analisados do ponto de vista filosófico, não clínico. Por isso, para concluirmos, diz aqui o professor Figueiredo Dias, espetacular, pelo que se diria que, igualmente eliminado, deveria ter sido o disposto no artigo 20, número 2. Se ele persistiu, porém, é porque o legislador considerou que o pensamento nele contido ainda pode ser válida e eficazmente interpretado em termos não ligados à culpa, na formação da personalidade, mas sim no sentido normativo da culpa e da inimputabilidade. E entre parênteses coloca in. Ou seja, o professor Figueiredo Dias, brilhante, a concepção normativa de culpa é a dele, a do Código Penal segue a concepção normativa de culpa formulada pelo professor Figueiredo Dias em 1976, no famoso livro Liberdade, Direito de Culpa, Liberdade e Direito Penal, e está-me a faltar o título, Liberdade, Direito Penal e Culpa, acho que é isso, assim qualquer coisa, e já lá vou, estou a ler aqui a situação, estou com o Direito Penal do professor Figueiredo Dias na cabeça, e nesse aspecto o professor Figueiredo Dias foi ele que criou o sentido normativo da culpa.
Ou seja, é ele, o pai, nesse famoso livro de 76, com depois duas edições posteriores, a última já é de 95, Liberdade, Direito Penal e Culpa, se não falha a memória, é aí que está completamente estabelecida a concepção normativa da culpa que o Código Penal plasmou por completo. E ele diz aqui, ele próprio, o professor Figueiredo Dias, se o artigo 20 número 2 ficou, é porque o legislador assim o considerou, e é que está, é o famoso espírito do legislador. O legislador, se considera X, os tribunais têm que anuir e os operadores de direito, como é evidente, porque o legislador é quem faz a lei. Quem é o legislador? A Assembleia da República, fundamentalmente, como é evidente. Se bem que o Conselho de Ministros também faz lei, mas não é a mesma coisa que a Assembleia, não é? Não é o Conselho de Ministros que faz um Código Penal, é a Assembleia da República, como é evidente. Por isso, os deputados, os tais 61 deputados do Chega e outros afins, são os que fazem o Código Penal de Companhia Limitada. Claro que vão buscar os especialistas, há comissões nomeadas para o efeito. Não é o Xixinho, não é o seu deputado Miguel Arruda, que vai às melas, que faz o Código Penal. Pode estar na comissão, mas quem faz verdadeiramente o Código Penal são aqui estes cavernosos, como a minha pessoa e outros afins, que são chamados pelo legislador à Assembleia nas comissões que eles efetuam, e depois nós é que fazemos o trabalho de casa todo. Os deputados só fazem a escrita. Quem faz o pensamento somos nós. Os académicos, especialmente os académicos de Direito, são fortemente consultados, obviamente, a Ordem dos Advogados, o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior de Magistratura, portanto, o pessoal, os operadores de Direito e, obviamente, a Procuradoria-Geral da República fortissimamente, todos os operadores de Direito metem o poder no Código Penal. Se é uma revisãozinha, menos. Se é uma reforma como foi em 95 do Código Penal, uma grande, só houve uma reforma do Código Penal em 95, de resto foram só revisões, pois aí vão todos, é uma reforma, não é? Mas o nosso Código Penal, na sua essência, continua a ser o 82, que foi quase 100 anos para modificarmos. O Código Penal é uma coisa muito difícil de se fazer. Diz o professor Figueiredo Dias, em Direito Penal, parte geral, tomo 1, questões fundamentais. É a obra fundamental do professor Figueiredo Dias. A Doutrina Geral do Crime, 2004 e a última edição de 2007, página 542. Em relação ao artigo 2 do projeto Eduardo Correia, conferir atas CP Eduardo Correia, atas do Código Penal, atas das sessões da Comissão Revisora do Código Penal, parte geral, volume 1, 11 de dezembro de 1963, página 5256. Por inerência, estou a acrescentar isto são palavras minhas, claro, isto é uma nota minha. A título de exemplo da condenação do agente imputável, a exemplo de condenação do agente imputável diminuído, ou seja, o tal artigo 20, número 2 do Código Penal, é a imputabilidade diminuída, ou semi-imputabilidade, como diz o professor Taba de Carvalho, que diz uma lacuna do Código Penal. O professor Taba de Carvalho diz claramente que é uma lacuna. O professor Figueiredo Dias diz, sim, ele diz, igualmente eliminado deveria ter sido disposto no artigo 20, número 2, também tem dúvidas, mas diz, se ele procedeu é porque o legislador assim o entendeu e pode ser interpretado no sentido normativo da culpa, ou seja, pode ser útil. E daí, ou seja, o professor Figueiredo Dias está no benefício da dúvida. Também não gosta, claramente, do artigo 20, número 2, nem o Sr. Conselheiro José Otário também gostava, mas ficou lá e o legislador assim o entendeu. Aliás, o legislador acrescentou, o 20, número 3 não existia no projeto, como diz a professora Pizarro de Almeida, não existia. E pronto, o legislador é que decide, quem decide são, quem decide é o povo é que elege os deputados é que fazem a lei. Os senhores levam com este Código Penal porque os senhores levam com este embrulho porque os senhores é que elegeram os deputados para fazer a lei. Por isso, cuidado quando elegem alguém para a Assembleia da República, Código Penal inclusive, levam com os embrulhos todos, tem que usar a linguagem popular, porque senão já são um bocado limitados, não percebem. A título de exemplo da condenação de um agente imputável, diminuído, tal vez número 2, por um crime de homicídio qualificado, artigo 132 do Código Penal, conferir Pintal Pequer comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 2010, página 398 e seguintes. É ilustrativo da nossa jurisprudência o acordo do Supremo Tribunal de Justiça de 1 de julho de 1992, processo 042795, relator, Sr. Conselheiro
Noel Pinto. Diz o acórdão, estou a citar, pratica o crime de homicídio qualificado do artigo 132, número 1 e 2, linhas C e G do Código Penal, e não do homicídio simples do artigo 131 do mesmo Código, há homicídio simples qualificado e privilegiado, ok? Simples é 131, qualificado é 132. O agente que invadiu propriedade alheia para apanhar caracóis e foi interpelado pelo dono do terreno para que o abandonasse, e atirando-se ao dono do terreno, o deitou por terra com uma pedra, e com uma pedra lhe bateu várias vezes na cabeça, prostrando-o a sangrar, tendo abandonado o local. Porém, ao perceber-se que a vítima não tinha falecido e poderia acusar, voltou ao mesmo local, muniu-se de uma pedra de tipo calçada e com ela desferiu 10 valentes pancadas na cabeça da vítima até ter a certeza de a ter morto. O facto de sofrer doença mental e ser considerado semi-imputável, o seu juiz aqui é claríssima. O facto de sofrer doença mental e ser considerado semi-imputável, o artigo 20, número 2, não lhe tira na sua atuação frieza de ânimo, facto que faz qualificar o crime que praticou. Os senhores podem até ter a semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída do artigo 20, número 2, podem ter uma visão que a lei diz, pronto, não estão na posse plena das suas faculdades psíquicas, no sentido da autodeterminação, mas são especialmente censurados e há uma especial sensibilidade e privacidade no acto. O homem foi pescar uma pedra de calçada para ter certeza que tinha morto o outro. Há aqui frieza de ânimo. E muito bem o Sr. Juiz diz, não lhe tira na sua atuação frieza de ânimo, qualifica logo o homicídio. A frieza de ânimo, como a gente viu no vídeo anterior, se os senhores viram os vídeos, se não, vocês é que sabem. O número 2 do artigo 20 do Código Penal refere-se à semi-imputabilidade, mas respeita apenas aos casos em que a capacidade para avaliar a ilicitude do facto ou para se determinar de acordo com essa avaliação está sensivelmente diminuída. Realmente o homem foi buscar a pedra para ter certeza que tinha morto o outro. Não havia aqui avaliação diminuída, tinha dependendo noção do que é que estava a fazer, como é evidente, não é? Se é certo que a imputabilidade diminuída deverá conduzir à atenuação da pena, é verdade. Pode extrair-se do número 1 do artigo 20 do Código Penal que essa atenuação fica excluída se no caso concreto o semi-imputável foi capaz de avaliar a ilicitude do fato e de determinar-se de acordo com essa avaliação. É um ciclo vicioso. E virtuoso também. Se são semi-imputáveis e imputáveis diminuídos, sim, pode haver uma atenuação da pena. Mas o artigo 20, número 1 diz se são capazes de avaliar a ilicitude do facto e determinar-se de acordo com essa avaliação, ou seja, se deu-lhe com a pedra. Primeiro foi apanhar caracóis, não é? A primeira pedra bateu-lhe várias vezes na cabeça. Depois vai-se embora, mas volta atrás, porque vê que a pessoa não está morta ainda e com uma pedra esta tipo calçada, a outra não sei qual seria, não diz aqui no acórdão, deu-lhe 10 vezes com a pedra na cabeça. Matou o homem à porrada, literalmente, 10 vezes. Ou seja, há aqui completamente uma determinação de acordo com a avaliação e com a ilicitude, porque queria claramente matar a pessoa, para ter a certeza que estava morta. Dada a especial reprovação da conduta do arguido, a alta sensibilidade do facto, foi depois de apanhar caracóis, não é? Matou uma pessoa para apanhar caracóis, que praticou e a grande necessidade de prevenção neste tipo de crimes, que atenta contra o direito à vida, é justa e adequada a pena de 18 anos de prisão, toma lá que já almoçaste. O seu conselheiro, Noel Pinto, 18 anos de prisão, toma lá que já almoçaste. Ai não, sou maluquinho, não és não, filho, foste buscar a pedra, mataste com a primeira pedra e depois foste buscar outra pedra para ter a certeza que tinhas morto o homem com 10 padradas com a mão naquela cabeça. Ou seja, é completamente imputável, apesar de ter sido considerado se foi doença mental. Houve um perito, normalmente um psiquiatra provavelmente, são eles que normalmente fazem estas coisas assim mais severas para ter um diagnóstico psiquiátrico na polícia nomeada pelo tribunal, a tal semi-imputabilidade e imputabilidade diminuída, só os psiquiatras é que se metem nisso, os outros não se metem nisso, só se fossem malucos. É muito arriscado os senhores colocarem um diagnóstico destes, assim, sem mais nem menos, porque isto é um registro mais jurídico do que clínico, mas enfim, depois vou explicar isto melhor. Mas realmente o acórdão é do Supremo Tribunal de Justiça. Acabou aqui, O Supremo Tribunal de Justiça tem a última decisão,
Depois pode ir para o penal e depois os direitos humanos e companhia limitada, mas acabou em termos de registro penal. E ficamos por aqui. 18 anos de prisão confirmado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Muito obrigado. Um abraço.